Esse meu amigo Sidney é um grande apoiador do nosso trabalho, ele ajuda inclusive para eu publicar livros. Ele faz uma pergunta que milhões de pessoas têm na cabeça. Agora, evidente que nessa lista de países dele, há um país islâmico, que é o Irã, existem dois países, Rússia e Venezuela, que não são países socialistas, né? Ou pelo menos não caminham, por enquanto, para isso. E ele também coloca China e Cuba, que são países socialistas. Então, eu quero falar rapidamente, nós temos também hoje a dica cultural. Eu vou falar primeiro sobre Cuba. Cuba é uma república socialista, é uma democracia popular, tal qual outros países parlamentaristas. Lá não tem eleição para presidente da república, existe a figura do presidente, mas o presidente é eleito indiretamente pelo parlamento. Quem manda em Cuba é o primeiro-ministro. Fidel Castro nunca foi primeiro-ministro, ele foi presidente. Mas a figura dele na presidência era tão forte que a gente não... Até hoje a gente não sabe o nome do primeiro-ministro. Eu sei o nome do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, não é? Mas não tem eleição para presidente. E são pequenas as funções do presidente. Isso é assim na Alemanha, na Itália, isso é assim em Israel e tantos outros países que são parlamentaristas, mas têm uma figura decorativa de presidente, que é, em tese, o chefe de Estado. Na Inglaterra não tem presidente, tem o rei. Ele é uma monarquia, o rei não manda nada, quem manda é o primeiro-ministro, né? Então, Cuba é uma democracia popular, tem eleições, é bem verdade que é um partido só, mas você pode ser candidato sem nenhum partido, apoiado pelos seus amigos, pelo seu bairro, pelo seu sindicato, etc., né? O Irã, nós já falamos um pouco, é uma democracia islâmica. Volto a dizer, não existe um modelo único de democracia. O mundo tem muitos modelos de democracia. O Irã encontrou o caminho deles, né? Eles não têm presidente, mas têm um líder espiritual que funciona como presidente. E tem um presidente que, na prática, funciona como primeiro-ministro. É uma democracia, houve 8 eleições para presidente desde a Revolução de 1979, né? A Venezuela é uma democracia, é uma república bolivariana. O que é república bolivariana? Nós já temos fala aí, professor, sobre o bolivarianismo, né? É uma corrente de opinião, é quase uma ideologia, são aqueles seguidores de Simão Bolívar. A Venezuela é uma democracia popular, faz eleição para presidente desde 1998, quando venceu no voto o comandante coronel Hugo Rafael Chávez Frias, que eu tive a honra de estar com ele 3 vezes no Palácio Miraflores, né? E vai ter eleição agora em julho, tem 13 candidaturas, né? Uma que é a do Maduro de reeleição, que vai ser reeleito no primeiro turno, por causa da popularidade dele, e 12 de oposição. Esses 12 de oposição só tem um ponto de programa que eles concordam, eles odeiam Maduro, mas vão todos perder, né? A China é uma democracia popular, é a mesma coisa, não tem eleição para presidente na China, o Xi Jinping é eleito indiretamente pelo Congresso, que lá é unicameral. E o primeiro-ministro também é eleito pelo Congresso. Mas eu não sei o nome, não decorei o nome do primeiro-ministro, porque a figura do Xi Jinping é muito forte, né? Por fim, a Rússia. A Rússia é uma democracia, acabou de ter eleição, 4 candidatos enfrentaram o Vladimir Putin, ele teve sozinho 88,5% dos votos, a popularidade dele é muito grande, existe liberdade partidária, o Partido Comunista da Federação Russa, que nunca deixou de atuar, mas foi proibido naquele período de 1991 até 2000, depois voltou à legalidade, é o mesmo partido lá fundado por Lenin em 1917. O partido concorre às eleições, lança candidato a presidente, faz oposição ao Putin, tem 80 deputados no parlamento,
é só 20%, não é a força que já foi no passado. Portanto, a Rússia não é uma ditadura. A mídia chama estes dirigentes de ditadura para gerar mesmo uma confusão na cabeça das pessoas, né? E colocar esse cidadão médio que chega em casa cansado do trabalho, janta, aí liga lá para assistir o Jornal Nacional para achar que vai ser muito informado, mas ele vai ser desinformado. E aí essa mídia, que é a mesma coisa na Record, no SBT, é a mesma coisa na CNN, etc., eles vão falar mal de todos esses. Mas por que eles falam mal de todos estes países, né? Porque todos estes países participam do chamado eixo da resistência anti-imperialista, que defende um mundo multipolar, que defendem uma moeda alternativa, que outras moedas possam ser aceitas no comércio internacional e não exclusivamente o dólar. Os Estados Unidos não aceitam abrir mão do dólar como moeda única do comércio internacional, da reserva internacional. Se você quiser fazer uma reserva no seu país, você faz em dólar, você não faz em reais, não faz em yuan, né, porque não tem aceitação universal. Então a grande luta dos BRICS hoje é que uma cesta de moedas, 5 ou 6 moedas do mundo, sejam aceitas, sejam conversíveis, tal qual o dólar é. Então, nesse sentido que nós defendemos aí esse mundo multipolar, onde a democracia é um valor universal, mas devemos respeitar a concepção de democracia que cada um dos países vem a adotar. Era isso por hoje.